Ganso na seleção brasileira. Será que faz sentido? Vi muita gente pedindo e muita gente falando que é um absurdo. Então vou tentar trazer aqui vários motivos para o Dorival convocar ou não o jogador do Fluminense. Meu nome é Samuel Rezende e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Antes de entrar aqui no aspecto opinativo, vamos falar de fatos. Primeiro, alguns números e retrospecto do Paulo Henrique Ganso. Ganso está no Fluminense, como a maioria já sabe, 35 anos. Ano passado, anotei uma colinha aqui, foram 4 gols e 10 assistências em 56 jogos. Ele foi um dos destaques do time que foi campeão da Copa Libertadores. Nessa temporada, os números são praticamente os mesmos, talvez até melhores se você pegar a média. Também fez 4 gols e deu 8 assistências, mas em 45 jogos, ou seja, 11 jogos a menos, e num Fluminense bastante instável, que teve até troca de treinador. Então pode-se dizer que o Ganso manteve o nível da temporada passada. Para quem não sabe, o Ganso já foi convocado pela seleção brasileira entre 2010 e 2012, que foi o auge dele. Ele participou de 8 jogos, deu 3 assistências, foi titular na maioria deles e disputou inclusive a Copa América de 2011 como titular. Não fez grandes atuações, a única que eu me lembro assim de cabeça é aquela estreia que teve o Neymar também, que ele dá um elástico, chuta de direita. Uma estreia que animou muita gente entre 2010 e 2012. O Ganso, naquela época, a gente entendia que ele poderia ser muito mais do que ele é hoje. Eu acho que por isso tem uma dificuldade de analisar o Ganso. Mas vamos lá. Motivos para Ganso ser convocado pela seleção brasileira. Primeiro, Ganso é gênio. Você pode não gostar dele, pode falar que ele não tem intensidade, eu ainda vou chegar lá, mas não dá para discordar que o Ganso tem algo que a maioria dos jogadores não tem. Uma visão de jogo espetacular, que encontra passes que a maioria dos jogadores não consegue encontrar, tira jogadas da cartola. Você vê jogadas específicas do Ganso, é incrível como ele tem essa capacidade de inventar, sabe, de ser criativo. Uma coisa que falta muito nessa seleção brasileira. Outro ponto, não temos um meio-campo formado ainda. A gente ainda tá procurando aquele meia que tem tudo para ser o Neymar, mas fato é que a gente não tem um meio-campo formado. Não temos um meio-campo que está funcionando, um ataque que está funcionando muito bem. Então será que o Ganso poderia ser uma alternativa nesse sentido? Será que ele poderia ser convocado, por exemplo, no lugar do Matheus Pereira? É um aspecto a se pensar. O Ganso, ele é excelente para jogos que você tem defesa fechada. Ele entende muito bem as movimentações do adversário, ou seja, o Brasil está enfrentando uma linha de 5 contra um Paraguai da vida. Você ter o Paulo Henrique Ganso como opção para quebrar essas linhas de marcação, achar um passe que ninguém espera, porque o Ganso, ele não é aquele cara que fica enfiado dentro da área, por exemplo, muitas vezes como o Paquetá faz. Não, ele trabalha muito mais na intermediária, tentando encontrar espaços e dar dinâmica para o ataque acontecer. Não vejo ninguém melhor do que ele, talvez só o Neymar, para fazer esse tipo de função. E mesmo assim o Neymar é uma área um pouco mais avançada do campo. E aí eu vou chegar em outro ponto também, que poderia ser um motivo para convocar o Ganso. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu acho que a gente não tem um camisa 8 de cadência, de passe curto, que, pera aí, vamos colocar a bola no chão, volta o jogo, que sabe cadenciar a partida de acordo com um determinado momento, que precisa muito desse tipo de jogador na seleção brasileira. E a gente não tem. Os nossos camisas 8 ou segundo volantes são Paquetá, que é um cara muito mais ofensivo, não tem esse tipo de cadência. Bruno Guimarães, eu acho que ele até joga melhor como um camisa 5, como primeiro volante, mas também não é esse cara de toque curto, de voltar o jogo para trás, de ter um pouco mais de pausa no jogo. Aí você vai puxar João Gomes, é muito mais marcador, Ederson também. Eu não tô falando que o Ganso poderia jogar como segundo volante, mas em determinado aspecto do jogo, em determinadas partidas, poderia ser uma alternativa. Outra coisa, o Ganso é muito experiente, já disputou tudo que é competição, já ganhou Libertadores, já ganhou o campeonato Copa do Brasil, já disputou por grandes times brasileiros, Santos, São Paulo, Fluminense. Então, assim, você tem um retrospecto, por mais que ele não tenha uma carreira na seleção brasileira, não é um cara que provavelmente vai sentir peso da camisa, né? Porque a gente fala muito, jogador de clube, jogador de seleção. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Ganso fosse convocado, ele entregaria exatamente o que ele entrega no Fluminense hoje. E aí, além disso tudo que eu já disse, você tem dois aspectos um pouco menores, mas que também poderiam ser motivos para o Ganso ser convocado. Primeiro, o entrosamento com o Neymar. Isso aí, talvez se tem um cara que entende ele na seleção brasileira, seria o Ganso. E também o Ganso já foi treinado pelo Dorival Júnior naquele Santos maravilhoso de 2011,
que foi inclusive campeão da Libertadores. O Dorival treinou tanto o Ganso quanto o Neymar, então conhece muito bem as características do Ganso e sabe muito bem o que o Ganso pode fazer em campo. E só para deixar claro que o principal motivo para convocarmos o Ganso seria ter esse cara mais criativo na seleção brasileira, esse camisa 10, o clássico que a gente fala, que encontra soluções que poucos acham no futebol brasileiro e no mundo, eu arrisco a dizer. Então, esses seriam os motivos para convocar o Ganso. Motivos para não convocar o Ganso. Primeiro, fortíssima concorrência. Claro, a gente pode pesar a característica, mas é fato que o Ganso hoje joga num setor que tem muita gente à disposição do Dorival. Vamos lá, Neymar voltando, ele deve ser o camisa 10 da seleção brasileira. Paquetá já foi testado por ali. A gente tem o Rafinha jogando mais por dentro hoje, o Rodrigo jogando mais por dentro, o Matheus Pereira foi convocado. E aqui eu estou citando apenas os jogadores já convocados pelo Dorival, além, claro, do Neymar. Então, convocar o Ganso, você teria que cortar um desses caras. Quem? É difícil, porque você vê o Rodrigo em alta, o Rafinha em alta, talvez o Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira só foi convocado porque o Paquetá foi cortado da última convocação. Então, você vê que tem uma concorrência pesada, por mais que a gente não tenha um meia igual o Ganso, você tem vários jogadores que atuam no setor. Aí você pode empurrar eles para as pontas? Pode. Mas quantos meias você vai ter ali? Você vai convocar, vai deixar o Paquetá como segundo volante, e aí o Rafinha e o Rodrigo vão virar pontas, e aí o Ganso vai ser esse reserva imediato? Aí tem que ver, porque quem vai perder espaço nas pontas também? Porque a gente hoje tem grandes jogadores, Estevão, Luiz Henrique, Savinho, Martinelli, Igor Paixão, grandes pontas, sabe? Vinícius Júnior. É uma posição muito concorrida na seleção brasileira, querendo ou não. E são jogadores que estão atuando em alto nível na Europa. É um passo acima do futebol brasileiro. O Ganso, ele não seria titular nessa seleção, justamente porque o Neymar seria o nosso camisa 10. Acho que o Ganso, para ele ser titular na seleção atual, seria muito contra um time muito fraco, para ele ser um segundo volante, porque o Neymar ele não vai ser o ponto esquerdo, e o ponto esquerdo já é o Vinícius Júnior. Para o Ganso ser o segundo volante, você precisa enfrentar uma seleção um pouco mais fraca, que não te ataque tanto, que não tenha um meio campo tão controlador, né, que troque muitos passes. Então o Ganso seria reserva. Para ser reserva, será que precisa chamar o Ganso para essa seleção? E outra coisa que muita gente opina em relação ao Ganso é que ele não entrega defensivamente. Ele é um jogador lento, que numa marcação-pressão, ele pode ser batido facilmente, o que geraria muito espaço nas costas dos meias da seleção brasileira, e aí o meio de campo poderia ficar sobrecarregado. É um cara que, de fato, não tem a característica de um marcador, apesar de ter ajudado muito com o Fernando Diniz, participar até da saída de bola. Às vezes ele se encontrava num setor mais atrás do campo, mas não é um cara marcador. Talvez até o Neymar entregue mais defensivamente do que o Ganso. Olhando para 2026, que é sempre o nosso grande objetivo, será que o Ganso consegue chegar lá? Ele tem 35 anos. Hoje, ele está em alto nível no futebol brasileiro, isso é fato. Mas daqui 1 ano e meio, será que ele vai conseguir manter esse nível? Vale a pena você ir convocando ele, arriscar, deixar alguém que precisa de mais cancha de seleção brasileira para chegar em 2026, talvez o Ganso não tá no mesmo nível atual? Será que vale a pena isso? Bom, chegando aqui a minha opinião então. Eu, Samuel, não chamaria o Ganso para agora, para eliminatórias, para amistosos. Eu acho que não tem necessidade, o Brasil não precisa dele em jogos tão sem expressão mesmo, sem mas eliminatórias leva para a Copa do Mundo, beleza, mas o Brasil não precisa do Ganso para chegar à Copa do Mundo. Você não precisa do Ganso para pegar entrosamento, ao meu ver. Assim, você precisa de outros jogadores tendo mais maturidade de seleção brasileira, precisam de mais espaço, precisam de tempo de jogo, precisam de mostrar o que são capazes na seleção brasileira. Tem muita gente que ainda cobra do Vinícius Júnior, cobra do Rodrigo, do próprio Rafinha. Deixa esses caras jogarem pra gente chegar em 2026 com os caras que realmente vão ser titulares em alta. Acho que o Ganso, para ser titular, não cabe nesse time justamente pela presença do Neymar. E aí você convocar o Ganso para ser um reserva, para você usar ele apenas em contextos específicos, em amistosos, eliminatórias, eu não convocaria. Agora, para 2026, se o Ganso mantiver o nível, se a Copa fosse hoje, eu convocaria o Ganso. E aí eu vou explicar. Primeiro, amistosos e eliminatórios você tem apenas 23 vagas. Você não convoca 26 jogadores como na Copa do Mundo. Ou seja, você tem 3 vagas extras. Pensando que você já tem um reserva para cada jogador durante as eliminatórias e amistosos, essas 3 vagas extras têm que ser de caras diferentes. De caras que vão te entregar em um contexto específico. Por exemplo, eu tenho aqui 2 centroavantes que jogam bem fora da área. Eu vou convocar quem? Como
uma terceira opção? O Pedro, um cara mais de área, um Richarlison, entende? Para você ter opções na hora de contexto específico, porque a Copa é muito rápida, gente. A Copa você precisa olhar para o banco e falar, pô, eu tenho um centroavante aqui, eu tenho um meia de tal característica, eu tenho um volante assim, eu tenho um volante assado, eu tenho um lateral que faz isso, um outro que faz aquilo. Você precisa ter alternativas no banco de reservas. E aí, eu não vejo ninguém melhor do que o Ganso para você ter em um jogo que você tá perdendo por 1-0, o outro time tá totalmente retrancado, você olha pro banco de reservas e fala, é o Ganso. Eu vou colocar aqui o Ganso como segundo volante, vou deixar ele armando o jogo ao lado do Neymar, tá ruim? E eu não deixaria de convocar o Ganso para uma Copa do Mundo, justamente por isso. Acho que o Ganso deveria ter sido convocado na Copa de 2010, por exemplo. O Dunga morreu com substituição na mão porque não tinha tantas opções no banco de reservas. E aí eu acho que o Ganso, nesse sentido, é um cara muito diferente. Acho que até mais do que a maioria aí dos meias que a gente citou. Nenhum deles, ao meu ver, tirando o Neymar, tem essa capacidade de achar um passe tão diferente, um passe tão decisivo como o Ganso. E aí, às vezes a gente pega os números, 12 participações em gols, em 40 jogos, mas o Ganso não é o cara dos números. Ele, às vezes, é o cara da pré-assistência, que deixa um camarada numa condição de dar assistência para outro. E esses números não aparecem, é a tal da pré-assistência. Nesse contexto, pensando no Ganso para 2026, diante de tudo que eu falei, eu convocaria para ser uma opção no banco de reservas e você ter ele para contextos específicos de cada jogo, não para ser titular ou para ser o nosso segundo volante ou para tirar o Neymar e puxar para a ponta, nada disso. Mas você ter o Ganso, um cara tão diferente assim, em uma seleção que, pelo menos por agora, tem muita dificuldade para criar, e eu acharia muito positivo se o Ganso fosse convocado, mas, como disse, não por agora, não convocaria ele para as eliminatórias amistosas, tanto é que outras listas que eu fiz de convocação da seleção brasileira, né, dando a minha opinião, eu não coloquei o Ganso. Mas o Ganso é um craque, isso é indiscutível ao meu ver, e eu sei que esse é um tema polêmico, então eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês convocariam o Ganso para agora, só para a Copa, ou não tem nada a ver, acham que o Ganso não tem espaço nessa seleção brasileira. Se você ficou até aqui também é porque você curtiu o vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.